Olá, como vai? Eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, e estou aqui para falar de algumas dúvidas que as pessoas têm a respeito de e-social. São dúvidas recorrentes que as pessoas me fizeram, perguntas a respeito delas, ao longo dos seminários, das palestras e dos eventos que eu participei sobre e-social nos últimos anos. E olha só, tem aqui, por exemplo, a pergunta da Daiane de São Paulo. Ela pergunta se é necessário fazer a declaração dos dados do ponto eletrônico. Daiane, nesse primeiro momento do faseamento do e-social, não se exige os dados do ponto. Só se exige que sejam cadastradas as cargas horárias das pessoas que trabalham na empresa. Num segundo momento, que ainda não tem data definida, o governo vai sim exigir que o ponto eletrônico seja enviado, mas não é para esse momento nem para janeiro de 2019. Aí, a Yara de Minas Gerais tem uma pergunta parecida. Ela pergunta se é preciso cadastrar a carga horária mesmo de quem não bate o ponto ou de quem presta serviço fora da empresa. Yara, sim, é preciso cadastrar as cargas horárias, mesmo de quem não bate ponto e mesmo de quem presta serviço fora da empresa, porque embora o e-social não vá ter as informações sobre o ponto, o e-social quer saber qual é o tipo de contrato que você tem e qual é o tipo de carga horária que a pessoa tem que executar. O Vitor do Rio de Janeiro me fez uma pergunta que todo mundo me faz, é uma pergunta que realmente é uma dúvida recorrente. Ele trabalha num grupo que possui 4 empresas e ele quer saber se ele tem que fazer uma única declaração ou se ele tem que fazer 4 declarações. Na verdade, você pode fazer 1 ou 2 ou 3 ou 4, Vitor, depende de como é o regime jurídico das empresas em que você trabalha. Se forem 4 empresas do mesmo grupo econômico e estão ligadas por uma relação de matriz filial, então você precisa fazer uma declaração só. Se, no entanto, são 4 empresas separadas que não guardam uma relação de grupo econômico e não têm relação de matriz filial, então é uma declaração para cada empresa. Se, por exemplo, uma é matriz e a outra é filial, a outra é outra matriz com outra filial, então você tem que declarar 2. E assim por diante. A Fabiana de São Paulo pergunta, essa pergunta também é muito boa, se é possível no e-social declarar o desconto de faltas ou de saldo devedor quando a empresa tem banco de horas, porque aí o desconto é feito em outra competência. A pessoa tem um saldo devedor de banco de horas que ela realizou, por exemplo, em agosto, e isso só vai ser descontado em dezembro. Ou ela tem uma falta que ela cometeu em setembro e a falta só vai ser descontada no final do ano. A resposta, Fabiana, é sim. O próprio evento, o próprio fato gerador do desconto é no mês em que você declara, é no mês em que você desconta. Então não é preciso reabrir outras competências. Se você está descontando um saldo devedor que foi gerado em setembro, mas você está declarando em dezembro, está tranquilo e faz parte da regra. A Cíntia de Pernambuco pergunta sobre o aviso de férias no e-social. Cíntia, o e-social evoluiu nos últimos anos e, de fato, o aviso de férias fazia parte das obrigações nas primeiras versões, mas deixou de existir. Não é mais preciso declarar aviso de férias na atual versão do e-social. Não significa que vai ser sempre assim. Pode ser que nos outros faseamentos isso volte a fazer parte, mas nesse momento e para janeiro de 2019 não é preciso declarar o aviso de férias. E por fim, o Márcio de Goiânia faz uma pergunta a respeito dos processos judiciais. O e-social vai exigir que as empresas declarem os processos judiciais em que elas são parte no setor da justiça trabalhista. Nesse primeiro momento, no entanto, não são todos os processos. São somente aqueles processos em que o trabalhador, o empregado, acionou o governo por algum tipo de desconto que ele, colaborador, julga indevido. O exemplo clássico, o exemplo mais típico desse tipo de situação é aquele em que o trabalhador entra em conflito com o governo, entra em litígio com o governo por causa do desconto do INSS sobre o 1/3 adicional de férias. É só esse tipo de declaração que a empresa precisa fazer. Ou seja, a declaração que interfere nas contribuições sociais. Mas vai chegar um momento em que vai ser preciso declarar todas as ações judiciais. Não tem data para isso acontecer.
Você tem alguma dúvida a respeito de e-social? Você precisa saber alguma coisa? Comente aqui, vamos conversar. Eu quero incorporar o seu exemplo ao meu repertório. Eu sou Marco Salvo, mestre do ERP. Até já!